Irmãos, Amém. aproveitar que você está em pé, vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Nós iremos ler a partir do verso 1. Amém? Assim está escrito. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Diga comigo assim: a gratidão gera intercessão. Amém. Toma assento, por gentileza. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, para poder servi-los com a palavra de Deus. Nesse agradecimento, eu quero louvar Deus pela vida do pastor, pelo convite, pastor Joel, e abraçando o pastor, estamos cumprimentando e abraçando também todos os obreiros e toda a liderança. E parabenizar também esse jubileu às nossas irmãs do conjunto Rosa de Saron. É uma vitória, 50 anos, e quantas pessoas se foi nesses 50 anos? Ou quantas pessoas pararam? Mas o castelo forte, que é o nosso Deus, continua inamovível. Deus continua trabalhando desde a eternidade. E são 50 anos de vitória, de conquistas, porque Deus tem sido fiel. É um prazer estar com vocês também, porque nós somos pastores ali em Taubaté, na nossa igreja do Parque Piratininga, há quase 6 anos. A minha esposa não pôde estar presente, porque meus filhos vão fazer um teatro hoje no Departamento das Crianças. Então é a ausência da minha família não poder estar comigo aqui hoje. E é difícil nós deixarmos a congregação, mas para servi-los é uma honra. E eu vou ser fiel ao texto que nós lemos e eu vou entregar tudo aqui que está no meu coração. Mas quem deseja ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa era, a era do imediatismo. Nós vivemos o tempo do egoísmo. Oramos mais por nossas necessidades do que orar pela necessidade de outros. Esse período que nós estamos vivendo, ou a geração que nós estamos inserida, é marcada por alguns relacionamentos que são relacionamentos frágeis. Por exemplo, orações apressadas, um tipo de espiritualidade que acaba sendo centrada no próprio eu. Vivemos dias em que algumas conexões humanas se tornaram cada vez mais superficiais. A modernidade, ela tem nos treinado a pensar em nós mesmos. A inteligência artificial está vindo com força nesse século. A tecnologia crescendo de uma forma avassaladora, em que nós acabamos em pensar principalmente na nossa dor,
nós pensamos somente nos nossos sonhos, nós pensamos somente em nossos projetos e deixamos de lado a disciplina de lembrar daquilo que nós chamamos e conhecemos de gratidão. Gratidão das pessoas que o Senhor Deus tem colocado no nosso caminho ao longo dessa história. São 50 anos. Nesses 50 anos, com certeza, muitas pessoas passaram na sua vida, pelo lado bom e também pelo lado mal. Mas, meus irmãos, observando o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao versículo de número 6, nós encontramos aqui uma espiritualidade diferente. Enquanto o século que nós estamos vivendo, os homens estão centralizados no eu, estão centralizados no ego, estão centralizados no poder. O capítulo 1 de Filipenses, nós encontramos aqui uma espiritualidade centrada no próximo e centrada e firmada em Cristo. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso e sem liberdade, sem segurança, sem perspectivas humanas, o apóstolo Paulo ele escreve esta missiva com a alma cheia de gratidão e cheia de intercessão. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. É conhecida como a carta da alegria. Mas vamos lá. Como pode um indivíduo estar preso, acorrentado em cadeias, talvez aguardando julgamento? Esse Paulo, esse homem extraordinário, preso, angustiado, em cadeias, em prisões, em lugares escuros, ele vai escrever a carta mais alegre do seu ministério e a carta de mais gratidão. Agora, como pode alguém nesse estado, nessa lástima, encontrar dentro de si uma gratidão sobrenatural? É porque a gratidão que estava dentro do coração de Paulo não estava centralizada no eu, não estava centralizado na sua pessoa. A gratidão do apóstolo Paulo estava centralizado primeiro em Cristo e estava centralizada na igreja num contexto geral. Paulo, meus irmãos, ele escreve esta carta da sua prisão, provavelmente entre os anos 60 aos anos 62 da era cristã, enquanto Paulo estava preso em Roma. Nesse período, nós podemos encontrar em Filipenses capítulo 1, versículo 13, Paulo falando da prisão. Nós encontramos também no capítulo 1, versículo de número 17. Encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 30 e versos 31. Essa carta é conhecida entre as cartas da prisão. Na prisão, o apóstolo Paulo ele escreve 4 cartas, entre elas Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Ao observar, meus irmãos, essa carta de Filipenses, nós encontramos aqui que Paulo ele escreve com grandes objetivos. O primeiro objetivo que Paulo escreve essa carta aos Filipenses é para agradecer a igreja pela oferta generosa que receberam por meio de Epafrodito. Se você ler o capítulo 4, versículo 10 a 19, o apóstolo Paulo faz menção de um discípulo por nome Epafrodito, agradecendo pelas ofertas que aquela igreja, por mais de ser uma igreja mais pobre no quesito financeiro, foi a igreja que mais ofertou no ministério missionário do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, Paulo escreve essa carta para animar a igreja em meio às dificuldades e também em meio às perseguições. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo escreve essa carta para promover a unidade e também a humildade na pessoa de Cristo. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo escreve essa carta para advertir a igreja contra os falsos profetas, os falsos mestres, e encorajar esta igreja a permanecer
perseverantes servindo o Evangelho de Cristo. São 50 anos, meus irmãos. Se você chegou até aqui, é porque você tem perseverado em seguir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos extrair algumas lições desse texto para que possamos, pelo menos, tentar colocar em prática aquilo que Paulo tem nos ensinado, baseado no versículo 3 e 4 e alguns outros versículos, e aí eu termino a minha participação. Em primeiro lugar, que nós aprendemos com esse texto está no versículo de número 1. Nós aprendemos aqui que a obra do Senhor, ela começa com um chamado e com uma identidade. Diga comigo assim, eu tenho um chamado e tenho uma identidade. Versículo 1, Paulo começa abrindo os anais da sua carta, dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo mostra aqui que há uma identidade, há uma pessoa, há um indivíduo que tem uma identidade que está sendo apresentado. E Paulo é tão extraordinário que ele fala assim: Paulo e Timóteo, nós somos o quê? Servos de Jesus Cristo. A palavra servo que o Paulo usa aqui no grego é doulos. A palavra doulos significa homem sem vontade própria. Homem como escravo voluntário. Mas esse escravo que Paulo está dizendo aqui não é ser escravo do pecado. Não é ser escravo daquilo que o diabo outrora fazia. Mas escravidão aqui é um homem sem ter vontade própria. Ou seja, tudo aquilo que Paulo ia fazer, Paulo dizia assim: eu não faço com a minha vontade, eu faço com a vontade do Senhor. Tudo aquilo que Paulo ia fazer, ele consultava o Cristo, para que o Cristo manifestasse ele na presença do Espírito Santo, para que tudo ocorresse conforme a vontade do Senhor. Por exemplo, quando o Paulo ele é direcionado para descer à cidade de Corinto, para evangelizar, para fazer a obra naquela cidade, o apóstolo Paulo ficou com medo de descer na cidade. O medo dele exalava de uma forma tão sobrenatural, que a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se manifesta ao apóstolo Paulo, e fala para ele assim: Paulo, não tenhas medo de descer a cidade, porque mal nenhum e mão nenhum será lançado sobre ti, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Sabe o que é isso? Homens sem vontade própria. Paulo não queria ir, mas a vontade de Cristo era que Paulo fosse e fizesse a sua vontade. Eu e você, nós estamos aqui todos na qualidade de doulos, na qualidade de servo, sem vontade própria. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Quantos servos temos aqui nesta noite? Levante as suas mãos e adore a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Gênesis 12, Deus chama Abraão, e quando o chama, Deus lhe concede uma nova identidade com o propósito chamado, e disse: Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, para onde eu vou? Não te interessa para onde você vai, somente siga e faça a minha vontade. Isso é o quê? Homem sem vontade própria, não querer ir, mas a vontade do Senhor é que ele vá. Outro exemplo, Moisés, quando Deus chama Moisés, capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus chama Moisés para que ele viesse a libertar o povo da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Moisés então começou a colocar alguns questionamentos para o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei falar, sou um homem pesado de boca, quem sou eu para ir até Faraó? Aí o Senhor olha para ele e diz assim: tá bom, você não sabe falar? Não sei. É difícil você falar? É. Tá bom, onde está Arão, teu irmão? Chama ele. Chama Arão. Arão será o teu porta-voz. Mas e eu, Senhor? Que você vai libertar meu povo? Você vai. Você fica de canto, eu vou usar a boca de Arão, mas você é o líder que eu vou usar nesta nação. É homem sem vontade própria. Não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Pedro, irmãos, deixou as redes imediatamente quando Jesus o chamou em João capítulo 20. Jesus estava lá na beira da praia enquanto Pedro pescava. Aí Jesus grita lá do meio da praia e diz: ei, tem alguma coisa para comer aí? Aleluia. Lança a rede do lado direito do barco. Mas peraí, eu estou pescando aqui, não estou pegando nada. Mas ele está mandando jogar a rede, tá bom. Lançaram a rede do lado direito do barco. Pegaram mais de 100 peixes grandes. E quando eles foram nadando e chegando até a praia, Jesus já tinha preparado um cenário extraordinário com brasas, pães e peixes. Aleluia! Quando você menos pensar, o cenário já está sendo preparado pelo Senhor. Ah, pastor, estou passando uma dificuldade ao longo destes anos. Mas uma coisa é certa, o cenário o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Você não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor já está preparando algo para você muito maior do que você imagina. Aleluia. Nós não somos apenas um membro de uma igreja, irmãos. Nós somos servos de Jesus de Nazaré. Você tem noção o que é ser servo de Cristo, irmão? É coisa extraordinária ser servo. É fazer parte de um povo escolhido. É fazer parte de uma nação eleita. É fazer parte de uma propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode fazer nada contra você, sabe por quê? É uma propriedade exclusiva, comprada, sapecada no sangue do Cordeiro de Deus. Levante a sua mão para adorar o Senhor. Só quem é servo adore ao Senhor. Só quem é servo adore. O diabo quer destruir a nossa identidade. O diabo quer destruir o nosso caráter. Quer fazer com que a gente venha nos destruir, cair. Mas nesta noite, a palavra de Deus diz que precisamos ter uma identidade em Cristo e um caráter lapidado na presença do Senhor. Um dia, Satanás chegou diante do Eterno e disse: Senhor, você veio de onde, feliz? De rodear a terra e passear por ela. Aí o próprio Deus dá testemunho de uma identidade extraordinária que era Jó. Observastes tu, meu servo, olha só, meu servo Jó, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. O inimigo naquele momento não teve reação nenhuma, que o próprio Eterno deu testemunho da conduta e da identidade de Jó. Está observando ele? Irmão, o inimigo, ele nos observa 24 horas a nossa conduta. Por isso que Paulo começa a sua carta dizendo, aqui quem está escrevendo é Paulo. Tem uma identidade, tem um caráter. Quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Primeira coisa que Paulo escreve e coloca a identidade, aqui é Paulo. Segundo, aqui é doulos, é servo. É servo. Aí que ele coloca o título, fui chamado para ser apóstolo. Aí por último ele coloca assim, eu fui chamado para ser apóstolo porque eu fui separado para o Evangelho. Paulo foi separado 4 vezes. A primeira separação de Paulo, ele escreve aos Gálatas capítulo 1, que ele vai dizer, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para o Evangelho. A segunda separação do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim em Atos capítulo 9, que ele foi separado para se converter. Quando ele tem um
encontro com Jesus, ele foi separado naquele momento para a conversão. A terceira separação de Saulo ou de Paulo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, enquanto ele estava numa reunião de oração, o Espírito Santo do Senhor bradou em alto e em bom som, dizendo: separai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E a última separação de Paulo, eles vai escrever a 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, separado para entrar na eternidade com Deus. Tenhamos identidade com Cristo, para que o nosso final seja na presença do Senhor. Levante as suas mãos para adorar. Eu sinto a autoridade do Espírito aqui hoje. A sua identidade, ela determinará o propósito de Deus na sua vida. Talento passa, chamado passa, e a identidade, ela vai com você até o final. A nossa conduta fala mais alto do que as nossas palavras. Aleluia. Aleluia. A sua identidade te conduzirá ao propósito que Deus tem na sua vida. Quando o apóstolo Paulo ele vai dar alguns conselhos, pastor Joel, para o chamado de um obreiro, ou de um diácono, ou de um presbítero, ele apenas vai citar uma coisa que é o talento. Uma. Apto ao ensino. E o resto, pastor? Identidade e conduta. Caráter. Em segundo lugar que nós aprendemos com este texto, está no versículo de número 3. E é que a obra de Cristo é alvo de uma gratidão contínua. A obra de 50 anos é uma obra de uma gratidão contínua. Não é uma gratidão passageira. Não é uma gratidão de apenas um momento. Por isso que ele começa o versículo 3 escrevendo assim: eu dou graças ao meu Deus. Essa palavra grega que ele utiliza aqui é eucaristo. Essa palavra grega significa ação de graças contínua. Paulo está dizendo assim: eu estou preso, mas a minha gratidão por vocês é contínua. Ele está dizendo assim: olha, igreja de Filipenses, talvez eu nunca mais volte a ver vocês. Eu estou preso, mas a minha gratidão por vocês, ela é contínua, porque eu faço menção de vocês todos os dias da eternidade, rendendo graças ao Senhor por vocês. É gratidão contínua. A gratidão de Paulo não era por ele, era pela igreja, era pelo povo. Essa intimidade e essa gratidão indica uma intimidade de hábito. É aquilo que está registrado no Salmos 18. É quando Davi, ele agradecia ao Senhor, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à batalha. Davi fugindo de Absalão, Davi em meio à batalha, sozinho, no meio da escuridão, Davi conseguia tirar dentro da sua alma gratidão a Deus em meio à batalha. O próprio filho querendo matar o pai, querendo tomar o trono, mas o coração de Davi era gratidão a Deus. Tanto era grato, pastor Joel, que no Salmo 3, Salmo 4, mesmo fugindo de Absalão também, parece que ele vai dormir numa madrugada, dá a entender o texto do Salmo, e ele começa a cantar o Salmo 3, o Salmo 4, ele diz assim: em paz me deitarei. Peraí, mas o camarada está em guerra. O filho está querendo destruir o pai. O filho está querendo tomar o trono. Aí Davi vai cantar, dizer: em paz eu me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vai dormir tranquilo, irmão. Quem cuida de você não dorme. Vai dormir em paz, com o coração em paz, porque o Senhor está cuidando de tudo na sua vida.
Mas estou enfermo, pastor. Fica tranquilo, Deus cuida. Eu estou passando prova, pastor. Fica tranquilo. Por quê? Deus está cuidando. Eu estou com uma luta dentro de casa, com o filho, com o marido, com a família. E daí, pastor? Fica tranquilo. Por quê? Deus está no controle de tudo. Deus é soberano e Ele vai te dar paz na sua alma. Eu me lembro, irmãos, a minha avó, ela foi acometida de um câncer maligno no pescoço. E aquela ferida era aberta, vazava, dava mau cheiro. O meu pai levou a minha avó ao médico, fez uma bateria de exames, e o médico diagnosticou como câncer maligno. Mas como ela já estava um pouco avançada de idade, o médico disse para o meu pai assim: olha, seu Lázaro, não tem como fazer a cirurgia nela, porque ela não vai resistir. O câncer já está quase generalizando no corpo e não tem o que fazer. No máximo 6 meses de vida. Amém. Meu pai não falou nada para ela. Fomos embora. Ele apenas passou um monte de medicamento para ela tomar por causa das dores. Amém. Passou um mês, 2, 3, 4, 5 meses. Deu 6 meses que o médico falou de vida e nada. E começou aquela ferida a fechar. Foi fechando. Foi fechando. Formou uma casca e caiu. O meu pai pega a minha avó, volta com ela ao médico. Irmão, isso aqui é testemunho real e para crente que ainda crê que Jesus pode fazer milagres. Meu pai volta com a minha avó no médico. O médico olha para ela, examina o pescoço e manda de novo fazer todos os exames. Meu pai pega a minha avó, volta no médico, faz todos os exames. Passa algum tempo, retorna com ele, o mesmo médico. Chegou no consultório, pega um exame, pega o outro, começa a comparar. E o médico olhou para o meu pai e disse assim: olha, seu Lázaro, eu não sei o que aconteceu. Eu tenho um laudo aqui do câncer. Falou teu nome, que era um câncer maligno, tem um nome, não lembro. E ela não ia passar de 6 meses de vida. Mas os outros exames que ela fez aqui, eu estou comparando aqui, e eu estou vendo que não consta nada. Não tem nenhum tipo de enfermidade, não tem nenhum tipo de câncer. Assim, eu não sei o que aconteceu. Pela medicina, por mim, tá tudo tranquilo, não tem mais nada. Aí o médico olhou para minha avó. A minha avó, irmãos, a irmã Ana, ela mal sabia ler e mal sabia escrever. Não sabia. O médico olhou para ela e disse: dona Ana, o que você tomou de remédio? Você tomou um chá forte? Brincando com ela. Ela olhou para o médico e disse assim: doutor, o senhor não sabe o que aconteceu enquanto eu orava de madrugada na minha cama, no meu quarto. Entrou um homem de branco no meu quarto, doutor. Colocou as mãos sobre mim e disse: Ana, hoje eu estou te curando deste mal. A minha avó partiu para a eternidade com 103 anos de vida. Ela partiu de velhice e não foi de câncer. Sabe o que é isso, irmão? É gratidão a Deus da enfermidade. É gratidão a Deus da luta. É gratidão a Deus das provas. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de tudo. Vai dormir tranquilo, fique em paz. Deus está no controle de tudo. É você agradecer antes de algo acontecer, é fé. Aleluia. Eu sinto a graça dele aqui hoje. É você agradecer enfermo, sabendo que a cura já está realizada. É você agradecer desempregado, sabendo que a porta já está aberta, fé. Ei, calabanda, rai. Um dia eu cheguei da empresa, irmão. E quem casa, é claro, sonha em ter filho.
E eu casei muito novo, fui chamado para um ministério muito novo. Cresci debaixo dos bancos da igreja. Eu casei muito jovem. E o sonho que eu tinha com a minha esposa era de sempre ter filho. Só que passou os anos e nada. Fizemos exames. A minha esposa, ela trabalha na área de saúde, então ela conhece muito bem da parte de saúde, ela trabalha há mais de 20 anos com saúde no hospital. Ela fez os exames e foi diagnosticada que ela era estéril, não poderia gerar. Amém. Fomos embora, oramos a Deus e amém. Se Deus não quer que a gente tenha filho, que assim seja. Só que a gente ora, talvez a gente coloca dentro da gaveta e fecha e esquece. Mas Deus, ele não esquece daquilo que a gente ora. Você esquece. Deus não. Passou-se os anos. Com 8 anos de casado, eu cheguei da empresa que eu trabalho. A minha esposa, ela tinha muito problema de vesícula. Então ela tinha muita ânsia, passava muito mal. Até então ela teve que fazer cirurgia e tirar a vesícula. Então, quando ela começou a passar muito mal, ela retornou ao médico. Aí o médico pediu alguns exames para ela e disse assim: olha, Sara, faz um teste de gravidez para mim. Aí ele falou assim: não, doutor, eu não posso ter filho. Estou estéril, faz 8 anos de casado. Essa probabilidade está descartada. Aí ele falou assim: ó, mesmo assim, faz o exame. Mesmo assim. Tudo bem. Ela foi, fez o exame, passando muito mal, e como ela da saúde conhece, ela fez exame de sangue e pegou no mesmo dia o exame. Eu cheguei da empresa, pastor Joel, quando eu entro em casa, encontrei com a minha esposa chorando e dando risada ao mesmo tempo. Aí você olha, mulher chorando e dando risada, você não sabe qual que é o problema. Você não sabe se aconteceu alguma coisa, mas se o choro é de tristeza ou de alegria, você não sabe o que está acontecendo. Ela olhou para mim e disse assim: olha, você lembra que nós oramos há 7 ou 8 anos atrás? Eu falei assim: não lembro. Eu não lembro. Só que Deus não esquece e mulher também não esquece, irmão. Homem esquece, mulher e Deus não. Ela falou assim: olha, a gente pedia sempre um filho. Eu falei: sempre? Mas e aí? Ela abriu o exame e falou assim: olha aqui, eu estou grávida. Deus atendeu a nossa oração. Deus abriu a madre da minha esposa. Veio o Pedro Henrique cheio de saúde. O meu sonho sempre foi ter a menina. Passou 2 anos, Jesus manda a Isabelle para mim. A bênção quando vem, ela vem em dobro. Aí eu disse: Senhor, agora vamos fechar a fábrica, porque a bênção vem dobrada. Meu irmão, quando Deus abençoar você, fica tranquilo, ore ao Eterno e seja grato, porque Deus responde a oração de um justo. Igrejas gratas geram crescimento. Diga comigo: eu preciso ser grato para que outros cresçam. Em terceiro lugar que nós aprendemos com esse texto, está no versículo de número 5. É que a obra do Senhor, ela está inserida na participação da comunhão. Versículo 5, Paulo escreve assim: pela vossa cooperação no Evangelho. Ele usa um termo grego aqui, koinonia, que significa comunhão ativa, significa parceria, significa envolvimento prático. Para chegar a 50 anos, teve que ter comunhão. Teve luta, dissensões e contendas? Com certeza teve. Onde tem ser humano não tem problema. Mas a comunhão precisa ser vivida. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, ou em união. Por quê? Porque nós vamos morar no mesmo céu.
Eu tenho que amar você e você tem que me amar. Independente das nossas indiferenças, o amor precisa prevalecer e a comunhão também. O apóstolo Paulo, quando ele vai iniciar a sua primeira viagem missionária, ele tem um problema teológico com o João Marcos. Eles têm uma discussão, eles separam naquele dia. João Marcos foi para um lado, Paulo pega Barnabé para seguir com ele a viagem missionária. Só que os anos foram se passando e Paulo nunca mais teve um encontro com João Marcos. Agora o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua segunda missiva a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, é o seguinte, traz para mim a capa porque é inverno. Era a última prisão dele, Paulo já estava sentenciado à morte pelo imperador Nero. E a Bíblia diz que ele estava preso naquela ocasião numa masmorra. A masmorra de Roma é onde passava todo o esgoto da cidade. Era duas coisas que aconteciam, ou saía leproso, ou já saía dali para ser condenado à morte. Era onde o apóstolo Paulo estava. Ele fala: Timóteo, traz para mim a capa porque é inverno, está muito frio aqui. Traz para mim um pergaminho para eu ler as escrituras, Timóteo. Ele fala uma coisa em terceiro lugar que é extraordinária. Traz também para mim João Marcos. Porque ele é muito útil para o evangelho. Só que Paulo não registra como foi o encontro dele com o João Marcos. Anos e anos e anos sem se ver. Tiveram uma briga, uma contenda e se separaram no início do ministério do apóstolo. Anos mais tarde ele fala: Timóteo, parece que Paulo grita na prisão: pelo amor de Deus, traz João Marcos que eu preciso ter uma conversa com ele aqui. Nós não sabemos, mas com certeza um abraçou o outro. Um pediu perdão ao outro. Porque o céu que nós vamos morar não tem dissensão, não tem contenda e divergência. Tem que ter comunhão, tem que ter amor ao próximo. Porque nós vamos morar no mesmo céu, porque nós servimos o mesmo Deus. E daqui a pouco é para lá que nós iremos. Diga para o seu irmão: seu irmão, me suporte, porque nós iremos morar no mesmo lugar. Jesus vai arrebatar uma igreja unida, uma igreja coesa. Quando a trombeta tocar, é uma igreja que irá subir. A igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Quantos têm comunhão? Quantos têm? Quantos têm? É 50 anos de gratidão, é 50 anos de comunhão. Os filipenses, como eu disse, eles enviaram Epafrodito para cuidar do apóstolo Paulo na prisão. Comunhão. Paulo preso, a Bíblia diz que Paulo faz oração dizendo assim: olha, ele escreve para Timóteo dizendo assim: Timóteo, lembra da casa de Onesíforo, porque Onesíforo muito me recriou nas minhas prisões. Quando ele usa a palavra recriar no grego significa tocar sino, fazer você voltar no tempo. Você lembra quando você era criança e você ia para a escola e tocava um sinal ou um sinal do recreio? Lembra? Lembrou, né? Lembra como você saía da sala? Correndo. Por quê? Você queria brincar, você queria tomar sopa, né? Você queria comer o almoço que a escola dava para gente. Aquilo é chamado de recreio, não é isso? Quando Paulo fala assim, lembra da casa de Onesíforo, porque ele muito recriou. Paulo estava dizendo assim: olha,
cuida de Onesíforo, porque ele é o único que vem aqui tocar o sinal do recreio para mim. É o único que vem trazer alegria para mim aqui na prisão. É o único que vem aqui dar um abraço quando eu mais preciso, é Onesíforo. Oh, meus irmãos, Deus precisa de Epafrodito, Deus precisa de Epáfras, Deus precisa de Onesíforos, mas também Deus precisa de Rafael, Deus precisa de Joel, Deus precisa de Maria, de João, de Pedro. Para quê? Para que um venha ajudar o outro na caminhada cristã. Comunhão não é apenas estar junto, é agir junto pela causa do Evangelho de Cristo. Aleluia. Comunhão é alguém cair e você não matar, é você ir lá lhe estender as mãos, colocar ele de pé, exortar, tirar os carrapichos e colocar ele para andar de novo no meio do rebanho. Tem muita gente morrendo nas igrejas por aí, sabe o que está faltando? Comunhão, amor e unidade. Mas aqui o Senhor Jesus, através da sua palavra, a espada está vindo aqui lá, dizendo o que, pastor? Tem que ter comunhão, tem que ter amor, tem que ter unidade, para que o reino cresça. Em quarto lugar, e eu já parto para o final aqui, Paulo vai trazer um outro ensinamento extraordinário para nós. Versículo de número 6. Versículo de número 6, nós aprendemos que a obra do Senhor, ela sempre será completada. Não está completa, completada por Deus. Será completada na eternidade. Ele diz no verso 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A palavra grega que ele usa aqui é início deliberado. É estar debaixo da poderosa mão e soberana do Eterno. Por isso que ele fala, aquele, não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, não é qualquer Deus. O A está de letra maiúscula, é aquele que começou a boa obra no conjunto Rosa de Saron. Ele terminou, pastor? Não. O que ele está fazendo? Aperfeiçoando. Desenvolvendo. Mas são 50 anos. Para nós, para Deus é nada. O que ele está fazendo? Preparando, aperfeiçoando cada um de nós até aquele grande dia. Por exemplo, José foi informado por Deus em cada etapa da sua trajetória e onde ele ia chegar. É aperfeiçoamento. Só que no meio que Deus aperfeiçoa, tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Tem traição? Tem. Tem contenda? Tem. Mas e aí, pastor? Deus está aperfeiçoando. Davi foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido quantas vezes? A primeira unção de Davi, 1 Samuel 16. Ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Ele foi ungido onde, irmão? No meio dos seus? Ele assumiu o trono quando ele foi ungido pelo profeta Samuel? Não. No período do primeiro livro de Samuel, 16, até o segundo livro de Samuel, capítulo 5, houve um período. A segunda unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 2. Ele foi ungido rei perante todo o Judá. Ele assumiu o trono? Não. Ele foi ungido em Judá. 1 Samuel 16 a 2 Samuel 2, teve um período de tempo. E Deus está fazendo o quê? Aperfeiçoando Davi para sentar no trono. Não queira sentar em lugar que ainda não chegou o tempo. Espera Deus te aperfeiçoar.
Segundo Samuel, capítulo 5. A Bíblia diz que agora Davi é ungido rei perante todo Israel. Todo Israel agora, Jerusalém e Judá, está vendo Davi sendo agora rei perante toda a nação. Aí Davi, ele faz algo extraordinário. Ele assume o trono? Não. Ele fala assim, antes de eu assumir o trono, traz para mim a arca da aliança. Eu não vou sentar no trono enquanto a arca não vir. Segundo Samuel capítulo 6, a Bíblia diz que a arca da aliança veio nos carros de bois balançando. Balançando, de repente parece que a arca ia cair, Uzá colocou as mãos. Estava sendo comandada por Uzá e Aiô. Eles colocaram a mão, a Bíblia diz que Deus consumiu Uzá imediatamente e Uzá morreu. Aí a Bíblia diz que Davi disse assim, como virá a mim agora a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do tesouro? A Bíblia diz que a arca foi pega e levada pelo sacerdote da casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, Deus abençoou a casa dele, a arca sai dali e vai para a casa de Obed-Edom. É isso, Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Deus o prosperou de uma maneira sobrenatural, porque a arca esteve na casa dele durante 3 meses. A presença de Deus, ela muda o ambiente da sua casa. A presença de Deus, ela muda tudo, irmãos. Davi só sentou no trono quando a arca chegou diante dele. Tem que ter presença de Deus. Diga para o seu irmão, não deixe a presença de Deus ir embora da sua casa. A presença de Deus faz a diferença na nossa vida ainda, irmão. A presença de Deus, ela muda o ambiente. Um dia eu cheguei da empresa e lá em casa nós temos o costume de fazer uma mesa, tomar um café junto, fazer uma simples oração, ler um texto bíblico e depois toma um lanche ou um café. E eu cheguei da empresa, sentamos na mesa, eu, minha esposa e meus 2 filhos, e eu olhei para o meu filho, que é o Pedro, falei, Pedro, hoje o pastor Pedro vai fazer uma oração. Meu pai fazia assim comigo. Já estou profetizando? Ele já vai sofrer já. Aí ele fez aquela oração mais rápida do que Elias fez. Papai do céu, abençoa o café em nome de Jesus, amém. Beleza? Só que ele baixou a cabeça e o olho dele encheu de lágrima. E dentro de mim veio uma alegria, um gozo. Sentimos uma paz tão gostosa naquele momento na mesa. Só nós 4 sentados. Só nós 4. Aí ele olhou para mim e disse assim, papai, a igreja aqui em casa. E eu entendi que ele estava sentindo a mesma presença que ele sente quando ele está no culto. Eu disse, claro, a presença de Deus é aqui. E naquele momento nós fomos renovados pelo Espírito Santo. Eu e minha esposa fomos renovados, choramos, falamos em línguas estranhas, antes de tomar um simples café. Mas quem disse que Deus precisa de coisas grandes para manifestar? Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia! O que está faltando é união dentro dos lares. O que está faltando é comunhão e mesa dentro dos lares. Volte a fazer a mesa com a sua família, que a presença do Espírito Santo vai pairar sobre o seu lar. Levante as suas mãos por um momento, feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença do Espírito Eterno, sinta a presença do amado Consolador. Lamandaga Shandaraha Surianda Lamandaha Irabakalamahas.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, mais uma vez, Espírito, feche os olhos, declare isso. Enche-me com teu poder, Espírito, as minhas mãos e com meu coração diante as minhas mãos, mais uma vez, fique em pé. As minhas diante do teu altar. Abacará, surabandaraba, xandará. Abraça o seu irmão, são 50 anos, irmãs. Oh, que harmonia espiritual Deus formou aqui nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da graça do Senhor. Fale em línguas estranhas, seja renovado pelo Senhor. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Ore um pelo outro. Isso é unidade. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Ore. Ore. Enquanto você ora, o Espírito Santo visita a sua casa. Enquanto você ora, o Espírito Santo visita a tua família. Enquanto você ora, o Espírito Santo visita a tua necessidade. Enquanto você ora, o Senhor cuida da sua vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Você que precisa de uma restauração, você que precisa de uma intervenção de Deus, venha aqui que eu quero orar por você. 2 minutos. Venha, é rápido. Oh, Espírito de Deus. Venha com fé. Venha com fé que a graça está aqui hoje. Vem com fé que a presença está aqui hoje. Sempre esteve em 50 anos, mas hoje o Espírito de Deus vai mexer nas estruturas, vai mexer na sua vida, vai libertar aqueles que precisam, vai restaurar aqueles que necessitam ser restaurados, e o nome dele será glorificado.
É alguém para aceitar Jesus aqui? Se tiver, venha. Alguém para reconciliar com Jesus? Se tiver, venha. Alguém desanimado, aflito, venha. É hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia do aperfeiçoamento da obra de Deus. Estende as mãos, feche os olhos. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão, Senhor, pessoas em lágrimas aqui na frente. O Senhor conhece todas as coisas. O Teu Espírito, Senhor, conhece o mais profundo da nossa alma. Renova, Senhor, e seremos renovados. Restaura, Senhor, e seremos restaurados. Cura, Senhor, e seremos curados. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, a Tua glória está nesse santuário. A igreja é Tua, Senhor. Oh, Espírito Santo, aleluia, 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 xarabacantarabagai, aleluia, receba a graça, receba o poder, a virtude, aleluia, aleluia. Oh, andaraba, cantarabagai, alabasto, rebanabassu, aleluia. Te rendemos graças, Jesus. Te rendemos adoração, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Volte para o teu lugar abençoado em nome de Jesus. Dê um abraço, aleluia, no seu companheiro aí, aleluia. Pois até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Xarabaca.